Vamos abrir a palavra de Deus para 2 Reis, capítulo 4. E nos coloquemos em pé para a leitura da palavra do nosso Deus. Neste texto, Eliseu, profeta, homem de Deus, aumenta o azeite de uma pobre viúva. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Veja que naqueles dias, quando uma família não podia pagar o seu débito, os filhos eram dados no lugar do dinheiro. Os filhos tornavam-se propriedade alheia. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Em outras palavras, você não precisa ter muito. Você pode ter muito pouco. Desde que você ofereça a Deus o pouco que você tem, Deus pode operar milagres. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Ou seja, se tivesse mais vasilhas, o azeite teria continuado. Eis aqui o milagre da multiplicação do azeite, né? Realizada pelo profeta Eliseu. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Porque o azeite era, digamos assim, um produto muito valioso naqueles dias, e com aquele azeite ela podia vender, ganhar dinheiro, pagar todas as suas dívidas e ainda viver por muitos anos, dependendo daquele azeite. Deus é poderoso. Amém, irmãos? Que Deus possa multiplicar o seu azeite nesta noite. Pai querido e glorioso, fale conosco através da sua santa palavra. Pai, eu não sei a razão que trouxe cada pessoa à igreja, mas a minha razão, a razão de cada um de nós, é para que Deus fale conosco. Fale comigo e me ajude a ouvir a sua voz. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Alguém sabiamente disse isso: tenha coragem durante as grandes provações da sua vida e tenha paciência durante as pequenas provações de sua vida. Nós precisamos de coragem para as grandes lutas e paciência, para as pequenas lutas, como as de hoje, pelas quais o irmão Geraldo passou, Precisou de muita paciência para tolerar aquele barulho. O que mais nos falta durante o sofrimento é exatamente isso: coragem e paciência. Paciência e coragem. A pergunta foi feita para uma mulher que estava sofrendo muito, sofrendo a ameaça de perder os seus filhos. Que te hei de fazer? Imagino ela respondendo: eu não quero perder os meus filhos. Por favor, me ajude a ficar com os meus filhos. Esta foi uma pergunta para uma mulher totalmente desesperada, mas que ilustra o cuidado, o conforto e a provisão de Deus de sobre as nossas vidas. A mulher nessa história era uma viúva, mãe de 2 crianças, e ela estava num grande dilema, numa situação sem saída. Mas o que Salmo 50, versículo 15 nos diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Amém, irmãos?
Nós só temos que invocá-lo, nós só temos que chamá-lo, clamá-lo. A mulher não tinha dinheiro algum, os credores estavam impetrando as suas 2 crianças como forma de pagamento. Eu não sei quanto a você, mas eu cresci num lar onde os cobradores não cessavam de bater a nossa porta. Eu cresci numa família onde por mais de 2, 3 vezes eu vi a energia sendo cortada, a água sendo cortada, e onde nós passávamos fome. Mas em meio a todos esses problemas, aquela mulher foi ao homem de Deus e ela revelou as suas necessidades para o homem de Deus, e o homem de Deus, dentro da palavra, mostrou-lhe o caminho para a sua libertação, para a solução de todos os seus problemas. Ele mostrou como ela poderia pagar as suas contas, reaver suas crianças e ter um seguro, um futuro assegurado por Deus, um futuro garantido por Deus. Todas as pessoas que vêm ao mundo passam por provações e sofrimentos. Ricos também, pobres, brancos, negros, amarelos e vermelhos. O sofrimento, meus amados irmãos, faz parte da condenação que o pecado trouxe sobre a raça humana. Todos nós, se já não sofremos, vamos sofrer um dia em nossas vidas. Abraham Lincoln foi um dos melhores presidentes dos Estados Unidos. E ele foi um homem cristão. Ele foi um homem crente e muito temente a Deus. Mas, para se converter ao Senhor Jesus Cristo, ele precisou conhecer a força do sofrimento, as profundezas do sofrimento. Ele mesmo disse, quando eu deixei a minha cidade de Springfield, eu não era um cristão. Quando eu enterrei o meu filho, o pior sofrimento pelo qual eu já passei na minha vida, eu ainda também não era um cristão, mas quando eu vi milhares e milhares de corpos de soldados mortos sobre o chão, então eu não resisti e consagrei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. E agora sim eu posso dizer, eu amo a Jesus Cristo. O sofrimento então serve para nos aproximar de Deus e não para nos afastar de Deus. Usando nesta noite a experiência desta pobre viúva como exemplo da graça e do conforto de Deus durante a dor, nós vamos aprender 6 lições. 6 lições preciosas sobre a fidelidade de Deus em tempos de sofrimento. Nesta noite eu estou pregando sobre a fidelidade de Deus em tempos de sofrimento. Em primeiro lugar, nós aprendemos, irmãos, que os filhos de Deus são sempre testados e serão sempre testados, serão sempre provados. Isaías 48, verso 10 diz, eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te na fornalha de aflição. Ele nos escolheu dentro de uma fornalha de aflição, porque o sofrimento é um elemento purificador na vida dos filhos de Deus. Os antigos costumavam usar um instrumento interessante, chamado de tribulum, utilizado para bater o grão de trigo, e assim separá-lo das ervas daninhas. A palavra tribulação que nós usamos hoje em dia, surgiu deste termo tribulum. Tribulações realmente separam o trigo do joio, o joio do trigo e moldam o caráter do ser humano. Você já viu aquele filho que foi criado com tudo nas mãos, nunca precisou trabalhar, sempre teve tudo o que quis e os pais nunca lhe falaram não? Um filho assim cresce para ser uma pessoa egoísta, egocêntrica e insensível. E assim também é o crente que não conhece a dor do sofrimento, não pode abençoar outras pessoas e não pode glorificar a Deus em sua vida, porque ele não foi escolhido na fornalha da aflição. Agora, existem 2 tipos de sofrimento. O sofrimento
dentro da vontade de Deus e o sofrimento fora da vontade de Deus. Veja comigo, quando sofremos dentro da vontade de Deus. A Bíblia nos dá muitos exemplos de homens que sofreram de acordo com o plano que Deus tinha para a vida deles. José do Egito, por exemplo, os profetas do Velho Testamento, Jó, homem íntegro, a viúva de quem nós estamos falando nesta noite. E no Novo Testamento, nós temos a história de Jesus e dos apóstolos, que sofreram apesar de serem inocentes. A história da igreja, irmãos, de 2000 anos, está repleta de homens e de mulheres que perderam suas vidas de acordo com a vontade perfeita de Deus. Por isso existe o ditado que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Eu e você só estamos aqui nesta noite segurando em nossas mãos a palavra escrita de Deus, porque no passado, não muito distante, homens e mulheres derramaram seu sangue, deram suas vidas, para que hoje à noite você e eu gozássemos de liberdade religiosa e pudéssemos segurar a palavra de Deus em nossas mãos. Não poucas pessoas sofreram pela nossa liberdade. José foi vendido com 17 aninhos como escravo para o Egito. Ele passou 13 anos de sofrimento, longe do pai, longe da sua terra. Mas no final dos 13 anos, Deus o exaltou sobremaneira. E ele, ao invés de se vingar dos irmãos que foram injustos, José reconheceu que aquele sofrimento fazia parte do plano de Deus, da vontade de Deus para a vida dele. E José então disse para os seus irmãos: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Em outras palavras, José disse: eu não sofri em vão, era da vontade de Deus, havia um propósito maior acima do meu sofrimento. Portanto, o sofrimento dentro da vontade de Deus é importante, é necessário, é bem-vindo para as nossas vidas. Agora, há muitas pessoas sofrendo nesta noite fora da vontade de Deus, por causa do seu próprio pecado, por causa de suas próprias escolhas. Gálatas 6, versículo 7 diz: não erreis, Deus não se deixa, diga alguém, Deus não se deixa zombar, irmãos. Você e eu jamais vamos conseguir zombar de Deus, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então existe, pastor, sofrimento fora da vontade de Deus? Sim, meus amados irmãos, e eu temo em dizer que a grande maioria deles. Há pessoas que estão sofrendo hoje, mas não porque foi o plano de Deus, mas por causa de suas escolhas, consequências de seus próprios pecados. Os filhos de Deus sempre são testados, mas todo sofrimento fora da vontade de Deus poderia ter sido evitado. Então é isto que aprendemos, que os filhos de Deus sempre serão testados. E a segunda lição que aprendemos com o sofrimento da viúva: os filhos de Deus são tentados a questionar a sabedoria de Deus. Na hora do sofrimento, a pergunta mais comum que nós fazemos é esta: por que, Senhor? Por que logo eu? Por que logo comigo? Quando a pergunta deveria ser: o que, Senhor? O que o Senhor quer me mostrar e o que o Senhor quer fazer através da minha vida? Uma de minhas filhinhas, quando tinha 4, 5 aninhos de idade, começou a perder os seus dentinhos de leite. E infelizmente, nem todos caíam naturalmente. Foi necessário levá-la ao dentista. E ela morria de medo de dentista. E ela me perguntava: por que logo eu? Por que logo comigo? Por que eu tenho que ir ao dentista? E eu respondia: porque você não é melhor que as outras crianças que Deus criou e que passam pelo mesmo processo. Meus amados irmãos, nesta noite, nenhum de nós é melhor.
Nenhum de nós é melhor que o irmão Juscelino. Nenhum de nós é melhor que o jovem Léo. Nenhum de nós é melhor que qualquer outra pessoa que esteja sofrendo nesta noite, por qualquer razão que seja. Não devemos jamais retorquir a sabedoria de Deus na hora das nossas provações. Ninguém gosta de sofrer, nós não somos masoquistas. Satanás, que conhece muito bem a natureza do ser humano, disse para Deus: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Satanás sabe que nós vamos chegar às últimas consequências para evitar o sofrimento, para evitar a dor, nem que para isso tenhamos que negar o nome de Deus. É dessa maneira que ele pensa a nosso respeito, mas ele se engana com algumas pessoas. João Banha, por exemplo, passou 12 anos na prisão, porque ele não tinha medo do sofrimento. A oportunidade foi lhe dada para sair da prisão, se ele tão somente prometesse nunca mais pregar o Evangelho de Jesus Cristo nas ruas. João Banha não aceitou aquela proposta, e por 12 anos os seus lábios foram calados. Mas foi durante este tempo que ele escreveu o livro mais lido do mundo, depois da Bíblia Sagrada, O Peregrino. O sofrimento é como antibiótico. Nós precisamos tomá-lo até ter certeza que a nossa infecção foi vencida. Contudo, nunca se esqueça, Salmo 30, versículo 5, nos faz uma grande promessa, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em terceiro lugar, aprendemos que os filhos de Deus possuem uma fonte de ajuda que o mundo desconhece. E esta fonte é a oração e a palavra bendita de Deus. Um homem que estava atravessando um dos piores momentos de sua vida, testemunhou da seguinte maneira: se eu soubesse que Jesus está orando por mim, aqui no quarto ao lado, eu não temeria milhares e milhares de inimigos. No entanto, distância não faz nenhuma diferença, porque a Bíblia diz que Ele está orando por mim na presença de Deus. Sua palavra diz, em Hebreus 7, 25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, meus amados irmãos, nesta noite, você pode estar passando por sofrimento, mas você pode ter certeza, Jesus Cristo está orando por você. Quando você coloca a oração e a palavra de Deus juntos, você encontra forças para suportar as tribulações. A viúva foi muito sábia ao falar com o homem de Deus. Eliseu, ele funcionou ali como intercessor a favor daquela viúva, a favor daquela mulher. E assim também, Jesus intercede por nós. A Bíblia diz quando? Sempre. E eu digo isto, se Deus ouviu a oração de Eliseu para multiplicar o azeite daquela mulher, quanto mais a oração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo tem religião, o mundo tem tradição, mas o mundo desconhece, nesta noite, o poder da oração e das promessas da palavra de Deus. Meus irmãos, é verdade, nós podemos clamar pelas promessas de Deus. Nós podemos clamar pelo que Deus nos garante em sua palavra. O problema é que muitos de nós também desconhecem o poder da oração, o poder da comunhão com o nosso Deus. Uma senhora piedosa, temente a Deus, convidou algumas amigas para que a visitassem na sua casa para um culto especial de oração. Havia muitas pessoas enfermas na igreja, problemas mil. Vamos orar pela nossa igreja, vamos orar por essas pessoas. Mas de mais de 30 mulheres convidadas,
Só 5 apareceram. Só 5. Ela ficou triste, desanimada. Foi reclamar com o pastor. E o pastor disse: glória a Deus, minha irmã. A irmã teve 2 pessoas a mais do que o necessário para o poder de Deus, para as bênçãos de Deus. E realmente a Bíblia diz isso. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém, irmãos? Hoje à noite havia mais de 3 homens orando. Amém, Geraldo? Hoje à noite havia mais de 3 mulheres orando. Amém, irmã Cíntia? Onde há mais de 3 pessoas, Jesus promete estar no meio deles. O mundo desconhece este poder. E eu acho que algumas pessoas da igreja também. Em quarto lugar, os filhos de Deus precisam chegar ao fim de si mesmos. Quantos de vocês aqui já chegaram ao fim de si mesmos? Eu já mais de uma vez. Eu já mais de uma vez. E foi uma das melhores coisas que já aconteceram comigo. Chegar ao fim de si mesmo. Como que isso funciona? Gradualmente, aquela viúva foi gastando todos os seus recursos, materiais, financeiros, até que só sobrou uma botija de óleo. Por que será que Deus permite que muitas vezes cheguemos ao extremo das nossas forças? Não há solução, você olha para a direita, você olha para a esquerda, não há socorro. Primeira razão, criar uma situação na qual Ele possa demonstrar o seu poder. Quando Ele mandar a solução, você vai ter certeza, não veio da sua parte, não veio da parte dos homens, veio da parte de Deus. Segundo, Ele só pode nos encher da presença dEle quando nós estamos vazios. Vazios de nós mesmos, vazio do nosso intelecto, da nossa capacidade intelectual e financeira, e sermos preenchidos apenas pela presença dEle em nossas vidas. Terceiro, sua força se aperfeiçoa na fraqueza. Amém, irmãos? Palavras do pastor desta noite. Quando estou fraco, aí eu sou forte. E por último, você sabia, irmão Diego, quanto maior a necessidade, maior a bênção que vem de Deus. Mas de uma forma mais objetiva. O sofrimento serve 2 propósitos nas mãos de Deus. Quebrar o nosso orgulho, demonstrar o poder dEle. Primeiro, quebrar o nosso orgulho. E não me diga que você não sofre deste pecado. Sofre sim. Quantas e quantas vezes, ao invés de sermos abençoados, nos sentimos ofendidos, por causa da palavra que veio do púlpito. Paulo disse que Deus permitiu o sofrimento na vida dele, por causa do orgulho. Paulo disse, para que não me exaltasse, para que não me orgulhasse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Eu posso parafrasear este versículo? Às vezes é a melhor maneira de fazer as pessoas entenderem o que Paulo realmente estava dizendo. Então vamos parafrasear e trazê-lo para o momento em que nós estamos vivendo. E para que não me orgulhasse pela excelência deste prédio. Quantos acham que esse prédio é excelente? Digam amém. E para que não nos exaltássemos pela excelência deste prédio, Deus está tirando 4, 5 famílias do nosso meio de uma vez só. Deus está tirando, em menos de um mês, 4, 5 famílias do nosso meio. E se isso já não fosse o bastante, Deus está permitindo enfermidades na nossa família. Por que Deus permite isso? Para quebrar o nosso orgulho, maldito orgulho. Amém, irmãos? Para que aqui nem o pastor e ninguém se exalte, porque a obra é de Deus, a obra não é do ser humano. Para que ninguém se considere especial,
Especial é Jesus Cristo. Eu e você servimos a um Salvador especial. Isso nos faz especiais. Às vezes, só o sofrimento consegue amolecer o nosso coração petrificado. O sofrimento não nos permite esquecer de onde viemos e para onde vamos. Nos tempos medievais, os ourives, eles tinham uma maneira especial de saber quando toda a impureza havia deixado o metal precioso. Pacientemente, eles ficavam aumentando o fogo, que derretia o metal, e só paravam de derreter aquele metal quando podiam ver a reflexão do próprio rosto deles naquele metal refinado. Só assim, eles tinham certeza que não havia mais impureza no metal. Sobre o nosso Pai Celestial, veja só o que a Bíblia diz, em Malaquias 3, versículo 3. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Amém, irmãos? Ele é um fundidor, ele é um purificador. E além de quebrar o nosso orgulho, o sofrimento serve para demonstrar o poder de Deus. Paulo disse, ou Jesus disse para Paulo, melhor dizendo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo respondeu, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Em outras palavras, o sofrimento é normal. Irmãos, o sofrimento é normal. O sofrimento faz parte da nossa vida. O sofrimento não é uma doença que pode simplesmente ser curada, mas pode ser curada quando a pessoa quebra o seu orgulho e permite a manifestação do poder de Deus na vida dela. Em quinto lugar, os filhos de Deus devem acreditar e obedecer em tempos difíceis. Porque às vezes nós achamos que temos o direito de rejeitar a palavra de Deus, a casa de Deus, os filhos de Deus, quando as coisas não estão boas para o nosso lado. Nós achamos que quando as coisas estão ruins, nós temos o direito de nos afastarmos e de ficarmos desanimados. Mas não temos esse direito. A pobre viúva, ela acreditou e ela obedeceu a Deus em tempos difíceis. Eliseu disse para ela o que fazer, mas a solução do seu problema exigiu duas coisas: fé e obediência por parte dela. Veja os versos 3 e 5. Então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Isso aqui se chama fé. Eliseu estava prometendo algo invisível, algo impossível, inalcançável. Mas ele era o homem de Deus, ele representava Deus, e ele representava a palavra de Deus. E o que ela fez? Ela obedeceu. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela os enchia. Traziam, enchiam, traziam, enchiam, traziam, enchiam. Só pararam quando não havia mais vasilha para ser enchida. Nesta noite, pessoas pedem conselho para resolver os seus problemas. Nós estamos aqui para isso. A palavra de Deus sempre tem a solução, mas quase sempre as pessoas não possuem fé e não seguem as recomendações da palavra de Deus. Certa mãe estava passando por problemas muito difíceis.
Quando o pastor a visitou, ele encontrou aquela mãe muito deprimida. O seu bebezinho estava chorando o tempo todo. Seu marido tinha ido trabalhar, apesar da febre muito alta. Ela disse: pastor, tudo está dando errado na minha vida. Minha filha, como o senhor sabe, também está internada. Enquanto ela reclamava da vida, o bebezinho chorava, e o pastor olhou para ela e fez o seguinte comentário: esse bebezinho está chorando muito, né? Por causa dos dentinhos que estão lhe nascendo. Ela respondeu: pastor, eu não estou aguentando mais. O pastor disse: por que você não doa este bebezinho para uma outra família que tenha melhores condições emocionais, espirituais e materiais para cuidar dele? Na hora ela disse: jamais, pastor, eu faria isso, nem por todo o dinheiro do mundo. Era o que o pastor queria ouvir dela. Então ele disse: muito bem, você pensa então que você consegue amar o seu bebezinho mais do que Deus consegue amar você? Naquela hora ela refletiu e respondeu: claro que não, pastor. Deus me ama muito mais do que eu jamais poderia amar o meu bebezinho, que Ele possa perdoar a minha falta de fé. Nesta noite, Deus ama você. Nesta noite, Deus me ama. Amém, irmãos? Nesta noite, Deus ama a nossa igreja. Pastor Sidney, vá em paz. Deus vai cuidar do Templo Batista Maranata. Porque Deus nos ama. Ele vai cuidar das nossas necessidades. Precisamos confiar nele em momentos difíceis e não somente nos momentos bons da vida. Abacuque 3, versos 17 a 18, diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Pastor, o senhor tem certeza disso? Sim, há 25 anos eu tenho certeza disso. Em sexto lugar, os filhos de Deus precisam articular, falar mais sobre as bênçãos de Deus. Assim que Deus operou o milagre na vida daquela viúva, todas as vasilhas se encheram de azeite. Sabe o que ela fez? Ela deixou tudo dentro da sala e correu para anunciar ao homem de Deus o que Deus havia feito por ela, o que Deus havia feito pelos seus filhos. Uma irmã me disse assim: pastor, eu vou começar a contar mais sobre as bênçãos de Deus e a falar bem menos dos meus problemas. E eu disse: glória a Deus, é isso que Deus quer que façamos. Vamos falar mais sobre as bênçãos de Deus, amém, irmãos? Vamos sair daqui neste domingo contando sobre as bênçãos de Deus neste dia? Quantos foram abençoados nesta manhã? Digam amém. Quantos estão sendo abençoados nesta noite? Digam amém. Quantos foram abençoados na semana que passou? Vamos falar das bênçãos? Muito mais do que os problemas que enfrentamos. Eu poderia neste momento falar, da saudade que eu sinto da minha esposa, da falta que ela me faz cuidando dos pais, mas isso não vai me ajudar em nada, só vai piorar ainda mais as minhas emoções. Então eu falo, que bênção, eu tenho as minhas filhas que ficaram cuidando de mim, eu tenho o Geraldo que ficou para cuidar de mim, amém, irmãos? Eu tenho bênçãos para contar. Claro que não se compara, viu, irmãos? Mas são bênçãos, amém? São bênçãos. No ano de 1997, o Geraldo recebeu um chamado específico de Deus para trabalhar comigo. Ele me procurou depois e me disse: Deus me chamou para ajudar o irmão. Na semana que passou, meu pai me disse: filho, você não teria aberto todas essas igrejas sem a ajuda do Geraldo, teria? Eu disse: não.
Mas quando o Geraldo aceitou trabalhar comigo, ele não sabia que dentro do chamado estava incluso matar ratos, arrumar bicicletas, lavar cachorro, lavar carro e tantas outras coisas que ele faz, que não tem nada a ver com a implantação de igreja em si. Então eu tenho muitas razões para articular, para contar, para anunciar, para proclamar as bênçãos de Deus. No culto de oração das mulheres, todo primeiro domingo do mês, não sei se a dona Raquel está fazendo isso aqui, mas fazia em Goiânia, ela pedia que as irmãs escrevessem num pedaço de papel todas as orações respondidas no mês que passou. Porque a tendência é pedir, pedir, pedir e nunca agradecer. E ela ficava surpresa de ver quantas orações tinham sido respondidas. O crente precisa falar mais sobre as bênçãos de Deus. Deus merece nossa honra, Deus merece glória, Deus merece o crédito das nossas vitórias. Isaías 42, verso 8 diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Concluindo, irmãos, fidelidade de Deus em tempos de sofrimento. Nós aprendemos 6 lições preciosas. Primeira, os filhos de Deus sempre são testados. Nesta noite mesmo, nesta semana que se inicia, na semana que passou, se nós não fomos testados, seremos testados. Há pessoas que estão no meio do sofrimento, há pessoas que estão saindo do sofrimento e há pessoas que estão entrando no sofrimento. Por quê? Porque os filhos de Deus sempre são testados. Terceiro, os filhos de Deus possuem uma fonte de ajuda que o mundo desconhece: comunhão com Deus, acesso a Deus. Quarto, os filhos de Deus precisam chegar ao fim de si mesmos. Quinto, os filhos de Deus devem acreditar e obedecer em tempos difíceis. Por que você não veio à igreja no domingo? Ah, pastor, estou desanimado, estou com muitos problemas. Deus, Ele é Deus dos vales. Amém, irmãos? Ele não é só Deus nas montanhas, Ele é o nosso Deus durante o vale também. Devemos acreditar e obedecer em tempos difíceis. E os filhos de Deus precisam proclamar mais as bênçãos de Deus. Falar mais sobre o que Deus está fazendo por nós. A graça e o conforto que Deus promete na hora do nosso sofrimento não significa que vamos ficar anestesiados, não sentir o que está acontecendo. Podemos entender o significado de graça através do espinho que foi colocado por Deus, permitido por Deus na carne de Paulo. O espinho estava lá e Paulo ainda podia senti-lo. Mas a graça de Deus era tão maior, era tão suficiente para confortar o apóstolo Paulo, que o espinho não fazia diferença. Agora, o que é graça? Graça é aquilo que nos causa prazer. Graça é aquilo que nos causa alegria, paz, esperança. Em outras palavras, Deus disse assim para Paulo: eu tenho lhe dado muitas coisas na vida que são maiores que o espinho. Não deixe o seu espinho ser maior do que todas as outras bênçãos que eu tenho lhe dado. Pare de pensar nele e pense nas bênçãos. Hebreus 12, versículo 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Em outras palavras, quando Jesus estava sofrendo no jardim do Getsemane,
quando ele estava sendo açoitado, na noite antes da crucificação, e enquanto ele estava sendo crucificado, ele tinha graça, que superou todas as suas dores. A graça de que, em algumas horas, ele teria pago pelo pecado de todos nós. Em 3 dias, ele teria ressuscitado, para poder salvar completamente todos os homens e mulheres deste mundo. A graça de Jesus foi maior que o sofrimento de Jesus. E agora eu termino lhe fazendo uma promessa imutável, insuperável, de 1 Coríntios 10, versículo 13. Não veio sobre vós provação, tentação senão humana. Tudo que acontece com você, acontece comigo, acontece com todos. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar, ser provado, acima do que podeis. Você pode, amém, irmãos? Antes, com a tentação, com a provação, dará também um escape. Talvez o escape seja esta mensagem, seja o culto desta noite, para que a possais suportar. Ele não promete nos livrar das tentações, ele promete nos dar força para suportar. Amém, irmãos? Vamos ser fiéis. Eu não sei o que tem acontecido. Eu não sei. Você não sabe o que tem acontecido comigo. Mas vamos ser fiéis. Deus é fiel em tempos de sofrimento na nossa vida.